Olá, bem-vindos a mais um episódio de E aí, professor? Oi, Walter. Oi, Martin. Você vai bem? Eu estou bem. O mundo está um verdadeiro caos, mas isso é um sinal do fim, não é? E obviamente nós deveríamos manter nossos olhos voltados para cima, porque a nossa redenção se aproxima. Então vamos abrir com uma palavra de oração. Nosso Pai Celeste, muito obrigado pelas bênçãos que Tu tem nos dado. Senhor, sem Ti nós não podemos fazer nada. É por isso que nós pedimos que Tu venhas em nosso meio e ilumines nossas mentes e os que nos assistem, e abençoe nossa conversa para que nós possamos discutir coisas maravilhosas. Em nome de Jesus, amém. Hoje falaremos sobre os últimos dias, o tempo do fim e aquele dia. Existe muita confusão a respeito do significado desses termos. E eu acredito que estamos vivendo nos últimos dias. Eu tenho certeza disso. Tenho certeza que aquele dia está chegando logo. E estamos definitivamente no tempo do fim. Sim. E tem havido muitas atividades recentemente. Tivemos lá o encontro em Davos, sobre o qual falamos, e aquele terrível terremoto em que milhares de pessoas ainda estão presas. O mundo está em um verdadeiro caos agora. E também tem essas comoções de guerra. Eu digo aquele balão espião que a China enviou. Pois é, essas coisas todas ajudam a criar essa tensão. Tem a crise alimentar que está chegando, todos estão alertando sobre isso. Tem a chuva aqui na África, estamos tendo inundações terríveis aqui, as estradas estão desaparecendo. São tempos muito dramáticos mesmo. Bem, a Bíblia fala desses tempos dramáticos. E é por isso que nós demos esse título, porque ela menciona isso. Nós não vamos falar sobre os sinais do tempo, porque já fizemos isso antes. Qualquer um pode ler Mateus 24, que explica o que vai acontecer nos últimos dias. Mas as pessoas tendem a dizer que tem sido assim por um longo tempo. Sim. Então, por que seria diferente agora? Então, eu pensei que seria uma boa ideia dar uma olhada no que a Bíblia diz a respeito. Quando ela fala a respeito dos últimos dias, o tempo do fim, daquele dia. O que são de fato esses dias? Sim, para que quando você ler, você possa colocar em contexto aquilo a que ela está se referindo. Sim, é importante. Na verdade, isso até me ajudou. Esse estudo também me ajudou. Porque às vezes você pode ler uma coisa, mas você acaba não colocando ela onde ela pertence. A gente enxerga de uma maneira errada? Sim. E, naturalmente, ainda temos os eventos atuais, sobre os quais precisamos falar ainda. Mas faremos isso no próximo episódio. Sim, porque as coisas que nós vimos agora, as coisas que você me enviou e as coisas que eu olho, dá pra ver que esse pêndulo, ele tá começando a balançar. Está ganhando força, não é? Ah, com certeza. Muito em breve nós teremos leis religiosas draconianas. Nós estamos às vésperas disso. Na maioria dos países. Não vai ter muitos países que vão escapar disso. Não. Ninguém vai escapar. Todos farão esse tipo de lei. Então vamos dar uma olhada nesse assunto e ver o que podemos aprender. Ao ler a sua Bíblia, você verá que existem eras diferentes. Tivemos o mundo antediluviano, que foi destruído pelo dilúvio, e 8 pessoas, e 8 é o número de Cristo, foram capazes de escapar. Então veio o período patriarcal, depois o período dos juízes, depois o período dos reinos, e esses reinos não chegariam ao fim até que o Messias viesse. Porque a Bíblia disse que o cetro não se apartaria de Judá até que ele, o Messias, chegasse. Sim. E isso foi cumprido de maneira exata. Portanto, ninguém pode descreditar as profecias bíblicas. É realmente fantástico. Verdade. Depois disso veio a era cristã. E é interessante que a era cristã vai agora completar 2000 anos. Isso seriam 2 dias cósmicos. Claro, se você acredita na semana cósmica. Todos os nossos pioneiros acreditavam nisso. E
Essa é uma questão fortemente apoiada no espírito de profecia. Eu acredito que também é bíblica. Por causa disso, eu tenho bastante interesse neste período. Porque não importa o que você tente dizer, este período está chegando ao fim. Isso é verdade. Bem, e se eu puder divagar um pouco rapidinho disso daqui, eu acho que você mencionou antes, num episódio passado, que os períodos de tempo dos reis do Egito, os faraós, eles costumavam ser 12, 10 mil anos atrás. Mas com novas descobertas da arqueologia, foi descoberto que alguns desses reis, eles reinaram ao mesmo tempo. Então esse período de tempo diminuiu para 4.500 anos atrás. 3.000 anos. Viu só? Até mesmo isso mostra que os períodos de tempo que a Bíblia nos fornece, eles são muito mais confiáveis. Bem, os reformadores acreditavam nisso, os nossos pioneiros acreditavam, e a Bíblia corrobora. Eu não tenho motivos para não acreditar nisso. Então, chegamos ao tempo do fim, depois ao remanescente, que trará a mensagem final. Depois haverá a sacudidura, que culminará no alto clamor, e depois vamos para casa. Isso é o resumo da linha do tempo bíblica, certo? Então se tem o período antediluviano, o patriarcal, o dos reinos, a era cristã, depois chega o tempo do fim, o remanescente, a sacudidura, o alto clamor, e aí vamos para casa. A linha do tempo da Bíblia é isso aí. Precisamos determinar, então, aonde estamos no curso do tempo. Exato, e agora é importante colocar todas essas coisas no período correto. Muito bem. Vamos olhar, então, os últimos dias. Se você fizer uma pesquisa sobre os últimos dias, na versão em inglês da King James, você encontrará 8 versos, 8 resultados, que basicamente se referem à era cristã. Vamos dar uma olhada, porque isso pode confundir as pessoas. Em Gênesis, você tem um texto que diz: E Jacó chamou os seus filhos e disse: Reúnam-se vocês, para que eu possa contá-los o que acontecerá nos últimos dias. Muitas pessoas acreditam que isso refere-se ao finalzinho do tempo em que estamos vivendo agora. Mas é muito mais amplo que isso. Nós temos que compreender. Do contrário, poderemos dizer, como muitas pessoas dizem: isso aí já aconteceu antes. Quem é que diz que isso aí é o fim dos tempos? Mas o que significa quando a Bíblia diz últimos dias? Há um outro verso em Isaías que diz assim: E então acontecerá que nos últimos dias, que o monte da casa do Senhor será estabelecido no topo das montanhas, e será exaltado acima das colinas, e todas as nações fluirão a ele. Essa é uma profecia fantástica. Será que esses últimos dias aí refere-se a esse último período em que estamos vivendo agora? Não, isso é uma referência à era cristã. Sim. E nós vamos ver daqui a pouquinho por que é assim. Ele diz aqui, o monte da casa do Senhor. Isso é o reino. Jesus referiu-se constantemente ao reino. Ele disse que o reino havia chegado. Este era o estabelecimento da era cristã. Não está se referindo ao estabelecimento final do reino, que acontecerá apenas depois do milênio. Correto. Então, é aí que ele será estabelecido, nos últimos dias. E ele seria um grande poder, porque seria estabelecido no topo dos montes, ou seja, acima de todos os reinos, certo? É mesmo. Ele seria exaltado acima das colinas. Isso é o paralelismo hebraico. Ele só está repetindo a mesma coisa. E todas as nações fluiriam para ele. Ao olharmos para a história do mundo, quais nações exaltaram-se acima de todas as outras nações em termos de poder, de tecnologia e todas essas coisas? Foram as nações cristãs. Especialmente as nações protestantes. Sim. Essas são as nações mais ricas, as mais poderosas, como os Estados Unidos, por exemplo, etc. Portanto, é um cumprimento de profecia que a era cristã
salienta-se na história como uma era poderosa. Sim. E todas as nações fluiriam a ela, porque o cristianismo não está confinado nas nações cristãs. É. O cristianismo pôs o seu pé em todas as nações, ainda que haja perseguição. É mesmo. Então, esta é uma referência à era cristã. Existe mais um verso em Miqueias que diz assim: Mas nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor se estabelecerá no topo das montanhas e será exaltado acima das colinas, e o povo fluirá para ele. Martin, não é surpreendente que Miqueias repete a profecia de Isaías, quase palavra por palavra? É mesmo. Então, precisamos estudar isso cuidadosamente. Agora, vamos a Atos, capítulo 2, verso 17. E acontecerá que nos últimos dias, disse o Senhor, derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e seus filhos e filhas profetizarão, e seus homens verão visões, e seus velhos sonharão sonhos. Muitos acreditam que isso refere-se apenas ao último período da história da Terra, que este seria um evento muito especial que ocorrerá. Mas não! Se isso se refere aos últimos dias, então se refere a todo esse período. Vamos avançar um pouco mais. 2 Timóteo 3:1. Saiba isto também, que nos últimos dias virão tempos perigosos. Isso se refere apenas aos últimos dias? Não. Ou a toda a era cristã? Exato, a perseguição começou desde o tempo dos discípulos. Desde o primeiro dia houve perseguição. É por isso que as pessoas dizem, mas isso aí sempre aconteceu. Exato, uma vez que você entende isso, que os últimos dias, eles se estendem desde lá dos tempos deles, então não tem como você dizer, já passou, porque ainda está acontecendo. Há uma distinção entre os últimos momentos da história da Terra e estes últimos dias. Tiago 5, verso 3. Seu ouro e prata estão apodrecidos, e a ferrugem deles será uma testemunha contra você, e comerão a sua carne como se fosse fogo. Vocês ajuntaram tesouros para os últimos dias. Agora vamos para 2 Pedro. Sabendo primeiro isto, que virão nos últimos dias escarnecedores, caminhando após suas próprias paixões. Agora, Martin, esses escarnecedores só existem hoje ou já estão aí desde o início? Já tem eles desde o começo, mas a maioria das pessoas, inclusive eu, também pensam, ok, isso vai ser no fim. E esses zombadores são os que dizem, isso já aconteceu. Então, quando Jesus diz que o reino está entre vocês, e que o reino está próximo, e que o reino chegou, ele se refere à era cristã, a toda era cristã. Havia escarnecedores, havia contradizentes. Veja os gnósticos, como eles manipularam a palavra com os seus manuscritos alexandrinos e toda aquela bobagem, denegrindo Jesus e o rebaixando. Sim. Essa gente tem existido por toda a era cristã. Veja os que rejeitaram Jesus. Eles não eram escarnecedores? Ele salvou outros, mas não pode salvar a si mesmo? Desça aí da cruz. Eles não escarneceram? Exatamente. Portanto, o escárnio é a respeito da era cristã. O escárnio está sobre Jesus Cristo. O escárnio é contra a palavra de Deus manifestada na carne. Toda essa guerra é contra Jesus Cristo. E vai aumentar durante a última porção, o último período dos últimos dias. Sim. Martin, pega aquele livro para mim. Este livro aqui diz o grande conflito entre Cristo e Satanás. Exato. Isto aqui é sobre a história dos últimos dias. Exato. Todo o livro. Ele começa com a destruição de Jerusalém. Ou seja, exatamente quando começou a era cristã. Este aqui é um volume bastante antigo. Então, Martin, tudo que está aqui dentro é o tempo do fim. Exatamente. Precisamos estudá-lo para compreender que ele inclui toda a história da primeira igreja
a igreja primitiva cristã, até a sua queda, a vinda da reforma e, eventualmente, o tempo da igreja remanescente, que restauraria todas as coisas, até finalmente chegarmos no último dia. Exatamente. Então, se nós pudermos aqui fazer uma recomendação, esse livro é um livro importante. Obtenha um e leia ele. Sim. Ele tem um lugar de honra ali. Muito bem. Tendo estabelecido que os últimos dias refere-se à era cristã, agora podemos olhar algumas referências paralelas. Também existe o termo o último tempo, que é exatamente a mesma coisa, é apenas um termo diferente, mas que também se refere à era cristã. Ele é encontrado na King James em inglês em 3 versos e 4 instâncias. Me refiro a esse termo, o último tempo. O primeiro verso é 1 Pedro, capítulo 1, verso 5, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes a se revelar no último tempo. Toda a era cristã. 1 João 2,18, filhinhos, este é o último tempo. E conforme ouviram que o anticristo virá, ainda agora há muitos anticristos. É por isso que sabemos que este é o último tempo. Exato, nós já estamos vivendo nele. Então o anticristo viria. Simão Mago foi uma pessoa que decidiu que compraria este poder. No entanto, Pedro o repreendeu e então ele tornou-se o feiticeiro de Nero. E este é provavelmente o Simão que eles chamam hoje de Petra, o Simão Pedro. Sim, o suposto primeiro papa, o primeiro papa da Igreja Católica. Exatamente. Exato. E que sabiam que viria. Então se trata de paganismo e feitiçaria mascarados de cristianismo. Muito bem. Então estabelecemos que o último tempo e os últimos dias referem-se a exatamente o mesmo período. Judas 1,18. Como disseram a vocês que haveria escarnecedores no último tempo, que caminhariam após suas próprias paixões perversas. Paulo não alertou sobre isso? Sim. Sim. Paulo advertiu as primeiras igrejas a tomarem cuidado com essa gente. Então isso não é apenas uma referência à última parte da história humana, mas é a respeito de toda a era cristã. Veja só. Se os últimos dias e o último tempo refere-se a toda a era cristã que tem acontecido nos últimos 2000 anos, poderia haver alguma outra coisa após a era cristã? Não. Não, nenhuma era. Nenhuma era. Sendo assim, deveríamos esperar o surgimento de uma nova religião para tomar o lugar do cristianismo? Não. Não. Então, se a era cristã é, de fato, a última era, que é relevante na Escritura, então, com certeza, não pode haver uma outra era que se segue a ela, porque a era cristã é a última era. Agora, sob o risco de causar polêmica, se uma nova religião surgisse após a era cristã, como, por exemplo, o Islã, sim, e que nega a divindade de Cristo, aonde a divindade de Cristo e a redenção por meio de Cristo é o ponto de contenda, ela então não cairia na categoria dos escarnecedores? Sim, eles foram mencionados ali. Não tem como ser uma nova era. A Bíblia não fala de uma nova era. Não. Não pode haver uma nova era que nega a era cristã. Correto. Então, isso devem ser os escarnecedores. Isso é muito interessante. Então, o monte do Senhor, este reino que foi estabelecido, que trabalha como fermento, que permeia em todas as nações foram tocadas pelo cristianismo.
Algumas nações se rebelam mais violentamente do que outras, mas eventualmente todas as nações estão em rebelião contra a Bíblia, Exato. contra o cristianismo. Não é? É. Então, isso monta o palco. O campo de batalha são os últimos dias. O último tempo. Qualquer coisa que foge dessa definição é espúria. Sim. E vai levar à zombaria. Então, como vimos, existe mais de um termo para descrever a era cristã. Você tem que olhar o contexto, tem que estudar, analisar. Vejamos outras terminologias que também são bastante descritivas. Você tem o termo último dia. Na Bíblia King James, há 8 versos e 8 instâncias para esse termo. E ele frequentemente se refere ao dia da vinda do Senhor. Portanto, vamos ler Neemias 8:18. Também, dia a dia, desde o primeiro dia até o último, ele leu o livro da lei de Deus. E celebraram a festa 7 dias, etc, etc. Então veja que esta referência tem a ver apenas com um período de dias que chegou ao fim. É. Neste caso, o termo último dia não tem nada de especial aqui. É como o último dia da semana, etc, etc. Mas aí você tem esse verso aqui em João. E a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Esse é o último dia da história antes do milênio. Sim. E o próximo verso agora: porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Veja que neste caso se trata de um dia muito específico. O advento, o segundo advento. É o dia do segundo advento. João 6,44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Então, essas instâncias referem-se ao mesmo período, um tempo muito importante, pois é o fim de todas as coisas, antes do milênio. É, na verdade, esse é o fim do tempo. É a segunda vinda de Cristo. Vejamos João 6,54. Quem comer da minha carne e beber do meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. João 7,37. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus levantou e clamou. Então veja, aqui trata-se novamente de um dia histórico. Agora João 11. Marta disse a ele: eu sei que ele ressuscitará na ressurreição do último dia. Então veja que precisamos estudar isso com cuidado. Sim, você tem que... Eu gosto desse estudo porque ele coloca tudo no contexto. Você não tem como ler fora do contexto e aplicar uma coisa que você lê ali e dizer, mas isso que é o último dia, se não se harmonizar com o resto das escrituras. Exato, temos que estudar as palavras. Temos que encontrar exatamente o contexto em que está inserido. Aquele que me rejeita e não recebe minhas palavras, tem alguém que o julgue. A palavra que tenho dito, essa mesma o julgará no último dia. Ou você faz parte da ressurreição dos justos, ou não faz parte. Ou você estará entre os justos vivos, ou não. Então é um termo bem específico. Mas há um outro termo que é utilizado para o mesmo evento também, que é o termo, pois aquele dia. Esse termo também se refere à vinda do Senhor. Eles aparecem em 2 textos. Pois aquele dia é grande. Não há nenhum como ele. É mesmo o tempo da angústia de Jacó, porém ele será salvo dela. Segundo Tessalonicenses 2:3, que nenhum homem os engane de maneira alguma, pois aquele dia não virá antes que venha primeiro a apostasia, e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Então, aquele dia, o dia da vinda de Cristo, não viria antes que esses eventos ocorressem. Correto. Isso não é muito difícil de entender. Não, na verdade é muito simples. Agora vamos para um termo um pouquinho mais complicado. O tempo do fim. Que tempo é esse?
Esse termo exige um pouquinho mais de estudo. Quando ele começa? Muito bem, nós vimos que os últimos dias é toda a era cristã, Sim. 2000 anos, com todas as calamidades e dramas e guerras e dissensões contra o cristianismo, contra Jesus Cristo, a figura principal de toda esta era. E eu diria até mesmo que mais sangue foi derramado em torno deste nome do que qualquer outro nome na história da humanidade. Verdade. Não tem outro jeito. Tem sido uma história de sangue por 2000 anos. E aquele dia, quando ele vier, porá um fim nisso. Depois do milênio, haverá a ressurreição dos ímpios, na qual eles tentarão conquistar a Nova Jerusalém. Mas no último dia, na volta de Jesus, os salvos estarão salvos e os perdidos estarão perdidos. Mas quando será o tempo do fim? Vamos estudar. Daniel 8:17. Então ele se aproximou de mim, e quando ele veio, eu tive medo, e caí sobre meu rosto. Mas ele disse a mim: Entenda, ó filho do homem, pois esta visão refere-se ao tempo do fim. Tempo do fim. Então há uma visão específica em Daniel 8, que é concernente ao tempo do fim. E quando começa o tempo do fim? Aham. Precisamos saber. Sim. Daniel 11, verso 35. E alguns dos entendidos cairão para serem provados, purificados, embranquecidos, até o tempo do fim, porque será ainda para o tempo determinado. Então há um período específico que a Bíblia chama de o tempo do fim. E para se certificar de que você não confunda isso com a era cristã, a Bíblia diz que é para um tempo determinado. Sim, é um tempo específico. E aquele dia não virá até que haja apostasia. Mas quando exatamente começa o tempo do fim? Nós temos que saber. Daniel 11:40. E no tempo do fim, o rei do sul lutará com ele, e o rei do norte se levantará contra ele com carros, cavaleiros e muitos navios. E entrará nas suas terras, e as inundará, e passará. Nós já falamos detalhadamente sobre esse assunto em um outro episódio. Mas neste tempo específico, neste tempo do fim, haverá uma batalha entre o rei do norte e o rei do sul. Na verdade, a gente fala sobre isso o tempo todo, Toda não é? vez. Então nós estamos nesse tempo aí. Sim, nós estamos. E quando começa esse tempo e quando ele termina? Naturalmente, ele termina naquele dia. Nesse dia, Então sim. estamos no tempo do fim. Correto? Precisamos saber aonde estamos no curso da história. Sim, porque senão, de outro modo, como nós já mencionamos, você poderia dizer, mas isso já aconteceu antes. Muito bem, agora vamos ver de fato quando começa o tempo do fim. Daniel 12, verso 4. E tu, Daniel, encerra estas palavras e sela este livro, até o tempo do fim. Muitos correrão de uma parte para outra e o conhecimento se multiplicará. Muito bem. Quando se começaria a entender a profecia das 2.300 tardes e manhãs? No tempo do fim, quando o selo do livro for aberto. E quando seria isso exatamente? Bem, veja que nessa profecia nós temos uma data. E as pessoas podem falar o que quiserem, mas essa data é 1844, porque a Bíblia dá o ponto de partida, que foi a data do decreto para a reconstrução de Jerusalém, até... Aí a profecia menciona o Messias, e então a profecia nos dá a data, porque os 2.300 terminam em 1844, gostem as pessoas ou não. Nós já provamos isso muitas vezes aqui. Quando todas essas coisas começariam a ser compreendidas? No tempo do fim. No tempo do fim, sim. Muito bem. Então, se nós pudermos dizer em outras palavras, para saber que o 2.300 anos termina em 1844,
Você tem que, antes disso, fazer um pequeno estudo para saber o começo do tempo do fim. Exatamente. Vamos ver. Daniel 12:5. Então eu, Daniel, olhei, e eis que estavam em pé outros dois, um deste lado, à beira do rio, e o outro do outro lado, à beira do rio. Esta é uma profecia fascinante. Então, na visão, ele viu dois seres celestiais, um de um lado e o outro do outro. E havia um outro ser acima deles, o ser que controla tudo, ou seja, o próprio Jesus Cristo, e seus dois poderosos anjos de pé ao lado do rio. Esta é uma maneira de se olhar para isso. E o que mais ele viu? Ele viu que eles estavam vestidos em linho, ou seja, eles eram justos. E os dois estavam de cada lado do rio. Naturalmente, esse rio é o Eufrates. O Eufrates representa as nações, as pessoas, as multidões, o poder que constitui a Babilônia. Mas este rio está sob controle, porque tem um ser de um lado e um ser do outro. E acima deles tem um ser controlando tudo. Então, este rio está sob controle, apesar dele parecer uma inundação tomando conta de todo o planeta. Vamos ver o verso 6. Daniel 12, verso 6. Um deles disse ao homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio: quando será o fim destas maravilhas? E eu escutei o homem vestido em linho, que estava sob as águas do rio, ou seja, esse aqui é o próprio Cristo, o qual levantou ao céu a sua mão direita e sua mão esquerda, e jurou por aquele que vive eternamente, que isso seria por um tempo, tempos e metade de um tempo. E quando tiverem acabado de espalhar o poder do povo santo, todas essas coisas serão cumpridas. Então isso acontece depois do tempo, tempos e metade do tempo. 1260 dias. Sim, Esse é o período de tempo da supremacia papal, exato, que terminou em 1798. exato. Então o tempo do fim começa em 1798. O povo de Deus não foi espalhado? Sim, E se ele foi espalhado, naturalmente, ele deve ser reunido novamente? sim. Eles têm que ser Esse é o reunidos. objetivo do remanescente. Correto. Muito bem. Então, o tempo do fim refere-se ao período de tempo de 1798, depois do tempo, tempos e metade de um tempo, até aquele dia. Sim, Nós estamos no tempo do fim? sim. Bem, isso deixa claro que juntar todo mundo em 1948 para formar o Estado de Israel não tem nada que ver com a gente. Não, porque isso vem depois de 1798, o ano em que o papado recebeu a ferida mortal. Então, depois que a apostasia chegasse, esse poder reinaria 1260 anos, e no tempo do fim, o rei do sul, que é o secularismo, lutaria contra ele, porque aparentemente ele tem uma ferida mortal, mas ela não o matou. Ele apenas se retraiu, porque o protestantismo acabou queimando muito o filme dele. E o rei do sul, na verdade, é controlado pelos mesmos poderes, pois eles se assentam à mesma mesa. E neste terrível período do tempo do fim, o remanescente tem que se unir para trazer o ajuntamento final e levar adiante a mensagem final de advertência. Daniel 12, verso 9. E ele disse: siga o seu caminho, Daniel, pois as palavras estão fechadas, ou seja, a profecia das 2.300 tardes e manhãs, e seladas até o tempo do fim. Então o desvelamento e entendimento teria início em 1898, o tempo do fim. E nós estamos nesse tempo. Bem, isso também traz... Essa porção te mostra quão importante é não dizer que o livro ainda está selado. Então você não pode interpretar o livro de Apocalipse, porque muitas igrejas dizem que Apocalipse é um livro selado.
Não é o livro de Apocalipse que está selado. É apenas uma pequena porção do livro de Daniel. Do livro de Daniel, sim, exatamente. Então, apenas para resumir, quando a Bíblia fala dos últimos dias, ela não está se referindo ao tempo do fim, Não. mas se refere à era cristã. Esse termo últimos dias, na Bíblia King James em inglês, aparece em 11 versos, em 11 instâncias. Agora, pois, eis que me vou ao meu povo. Vem, avisar-te-ei do que este povo fará ao teu povo nos últimos dias. Portanto, Martin, aqui Moisés está se referindo à era cristã, aos últimos dias. E o que aconteceria nos últimos dias? O que aconteceria na era cristã? Haveria uma terrível perseguição. As catacumbas, todas aquelas perseguições através da era protestante, os milhões e milhões que foram mortos, é disso que se trata a profecia, e não a última parte da história da Terra. Não. Deuteronômio 4:30. Quando estiverdes em angústia e todas essas coisas te alcançarem, então nos últimos dias voltarás para o Senhor teu Deus e ouvirás a sua voz. Deuteronômio 31:29. Porque eu sei que depois da minha morte certamente vos corrompereis e vos desviareis do caminho que vos ordenei. Então este mal vos alcançará nos últimos dias, quando fizerdes maus aos olhos do Senhor para o provocar a ira com a obra de suas mãos. Martin, isso está falando da rejeição do cristianismo. Sim, essa é a rejeição de Jesus que acabou culminando na destruição de Jerusalém. Correto? Você vê como isso faz sentido? É. Jeremias 23:20. A ira do Senhor não se afastará até que ele tenha completado seus propósitos. Nos últimos dias entendereis isso claramente. Ou você aceita Jesus Cristo como cumprimento dos tipos e sombras, ou você o rejeita. É assim. Jeremias 30:24. Não voltará atrás o furor da ira do Senhor até que tenha executado e até que tenha cumprido os desígnios do seu coração. Nos últimos dias entendereis. Então, basicamente, Jeremias está repetindo o que ele disse antes. É uma referência à era cristã. Quando os judeus rejeitaram Jesus, então, nunca mais, em um tempo futuro, para fazer parte dessa era. Não, porque a era cristã, ela se estende até aquele dia. E o monte do Senhor estaria acima de todas as nações, e muitos fluiriam para ele. Eles têm a oportunidade de unirem-se, mas não como nação. Exato, isso é muito importante. Nenhuma nação vai ser considerada como essa é a nação de Deus. Exato. Não tem como ser, na era cristã isso não tem como acontecer. Não. É uma decisão universal que deve ser tomada a favor ou contra Cristo. Sim. E se você aceita Cristo, você aceitará o governo dele e aceitará também a lei dele. Exato. Jeremias 48:47. Mas nos últimos dias farei voltar os cativos de Moabe, diz o Senhor. Até aqui o juízo de Moabe. Portanto, os descendentes dessas nações pagãs teriam a oportunidade, nos últimos dias, de voltarem. Sim. Ou mesmo de rejeitarem. Exato. O mundo inteiro. Então isso aí é a era cristã. Jeremias 49. Acontecerá, pois, que nos últimos dias que farei voltar os cativos de Elão, diz o Senhor. Veja como faz sentido. Ele está reunindo o seu povo, no sentido de que o Espírito Santo os convence de que Jesus é o Messias. Ele está juntando ele de todas as nações cristãs e até mesmo do cristianismo falso. Ele tira essas pessoas e ajunta elas na era cristã. Muito bem. Então a guerra está ocorrendo dentro do cristianismo. Tudo aquilo que se opõe ao cristianismo não faz parte do reino. Não. Então, a coisa fica bastante clara. Qualquer sistema religioso que surja, que seja contrário ao cristianismo, seja ele baseado em um movimento da nova era, seja o Islã, seja qualquer um,
simplesmente não faz parte desse reino. Ezequiel 38:16. E subirá contra o meu povo Israel, como uma nuvem, para cobrir a terra. Nos últimos dias sucederá que hei de trazer-te contra a minha terra, para que os gentios me conheçam a mim, quando eu me houver santificado em ti, ó Gog, diante dos seus olhos. Mais uma vez, esta é a batalha da escolha entre o cristianismo ou não. E você pode encaixar Gog a seja lá o que você quiser, Rússia ou qualquer outra coisa. O fato, o X da questão, é que todos nesse planeta têm a oportunidade para fazer uma escolha. Daniel, mas há um Deus no céu que revela os segredos e faz conhecer ao rei Nabucodonosor o que acontecerá nos últimos dias. O teu sonho e as visões de tua cabeça sobre tua cama são as seguintes. Contra que o rei estava se rebelando? O rei se rebelou contra a ideia de que o rei dele viria ao fim? Sim, sim. Quando então seria esse reino que as pessoas se ajuntariam à era cristã? Então isso não tem nada a ver com os últimos eventos da história da Terra. É claro que eles também fazem parte dessa profecia. Os 10 dedos da estátua que serão destruídos naquele dia, que são o quê? Nos últimos dias, aquela rocha que se solta. Correto? Daniel 10:14. Eu vim para fazê-lo entender o que acontecerá ao seu povo nos últimos dias. Pois a visão é ainda para muitos dias. Aqui ele está se referindo ao povo de Deus, à nação judaica, às tribos, etc. O que aconteceria a eles nos últimos dias? Bem, eles terão que fazer uma decisão contra ou a favor do Messias. Correto. Então estamos falando a respeito da era cristã. Quando Jesus esteve ali, eles tinham uma decisão para fazer. Sabe, as profecias, através delas, eles teriam que mostrar se eles aceitariam ou não. As profecias mostravam que ele era o Messias. E ao rejeitar eles ficam de fora da era cristã. Eles ficam de fora da batalha do último reino nesta terra. Isso elimina toda a visão de Israel. Exato. Ela nega essa visão. E isso te mostra de novo exatamente que não tem como haver uma nação que rejeite a Cristo e possa ser uma nação de novo por Deus na era cristã. Sim, e alguns mesmo dentro do nosso país que acreditam que um certo grupo neste país serão mais uma vez o povo de Deus. Não, não, não. Nós estamos agora no antítipo. Trata-se de uma decisão universal. Todas as nações do mundo seriam convidadas a fazer parte desse reino ou então seriam rejeitadas. Sim, elas vão se tornar parte desse Israel espiritual. Sim. Oséias 3:5. Depois disso, os filhos de Israel voltarão e buscarão o Senhor seu Deus e Davi o seu rei, e temerão o Senhor e sua bondade nos últimos dias. Fazendo uma menção aqui à era cristã, Davi é usado aqui como tipo de Cristo. Exato. Então esse verso aí, ele mostra para você literalmente que Israel não vai ter um retorno literal. Não. Ou você aceita o cristianismo ou não. Vamos repetir de novo. Qualquer religião que rejeita Cristo ou torna-o menor do que ele realmente é, não tem parte com o reino da era cristã. Era cristã. Depois temos o termo últimos tempos. 1 Timóteo 4:1. Agora, o Espírito fala expressamente que nos últimos tempos, alguns departariam da fé, dando atenção a espíritos sedutores e a doutrinas de demônios. Isso é toda a era cristã. Exato. Muito bem. E, finalmente, temos naquele dia. E esse dia é muito importante na Bíblia. Nós o encontramos em 219 versos, em 226 instâncias. Ou seja, em alguns versos o encontramos mais de uma vez. Na maior parte das vezes, este termo refere-se ao dia final, à segunda vinda de Cristo. Mas também pode se referir a um dia específico na história. Então, temos que determinar a partir do seu contexto. Mas, na maior parte das vezes, naquele dia, refere-se à segunda vinda de Cristo. Sim. Por exemplo, em Gênesis 36:16, diz que Esaú voltou naquele dia pelo seu caminho a Seir.
Então veja que é um relato histórico de alguma coisa que aconteceu na história. Nada que ver com a segunda vinda. Êxodo 8, 22. E naquele dia eu separarei a terra de Gósen, em que meu povo habita, que nela não haja enxames de moscas, para que saibas que eu sou o Senhor no meio dessa terra. Isso também se refere a um dia específico na história, durante o período das pragas, quando Deus fez diferença entre o povo de Israel e os egípcios. Levíticos 16:30. Pois naquele dia se fará expiação por vós, para purificar-vos, e sereis purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. Então veja que aqui é apenas um dia relacionado às festas. Números 11:32. Então o povo se levantou todo aquele dia e toda aquela noite. Mais uma vez, trata-se apenas de um registro histórico. Nós simplesmente estamos mostrando que é muito lógico saber de que dia que a Bíblia está falando. Isto é apenas para mostrar que há versos em que o termo não trata da segunda vinda de Cristo, o que é a minoria das vezes, mas em sua maioria, o termo se refere à vinda de Cristo. Então a segunda vinda de Cristo é uma coisa incrivelmente importante na Bíblia, com muitos versos fazendo menção a isso. Vamos dar uma olhada em alguns deles. Isaías 27:12. E será naquele dia que o Senhor debulhará seus cereais desde as correntes do rio até ao rio do Egito, e vós, os filhos de Israel, serei colhidos um a um. Isto sim se refere à vinda de Cristo. E mais Seremos uma reunidos. vez, sim, de novo, não literal, mas sim todos os filhos que aceitam a Jesus. Isaías 27:13. E será naquele dia que se tocará uma grande trombeta, e os que andavam perdidos pela terra da Assíria, e os que foram desterrados para a terra do Egito, tornarão a vir e adorarão ao Senhor no Monte Santo em Jerusalém. Esta é a Jerusalém antitípica, Sim. o povo de Deus. Isaías 28, verso 5. E naquele dia o Senhor dos Exércitos será por coroa gloriosa e por diadema formosa para os restantes de seu povo. Esse é o remanescente, aquele que terá restado na segunda vinda de Cristo. Isaías 29:18. E naquele dia os surdos ouvirão as palavras do livro, e dentre a escuridão e dentre as trevas os olhos dos cegos as verão. Este é o evento final, a segunda vinda de Cristo. Sim, na verdade é uma profecia de esperança aí. Isaías 30:23. Então te dará chuva sobre a tua semente, com o que semeares a terra, como também pão da novidade da terra, e esta será fértil e cheia. Naquele dia o teu gado pastará em largos pastos. Isso para mim também se refere a uma esperança, à nova terra. E depois de nós nos reunirmos e irmos ao Santo Monte, como Isaías 27 diz, nós viveremos no campo, com todas essas maravilhas na nova terra. Então, naquele dia é um dia de grande promessa. E o fim da grande tribulação, dependendo de qual lado você está, não é? Verdade. Isaías 31. Porque naquele dia cada um lançará fora os seus ídolos de prata e os seus ídolos de ouro, que vos fabricaram as vossas mãos para pecardes. Isso pode referir-se àquele dia final, mas também se refere ao dia em que você faz a sua decisão por Cristo. Isso é uma coisa muito pertinente. Então você joga fora os seus ídolos. Qualquer coisa terrena. Sim. Portanto, o meu povo saberá o meu nome, pois naquele dia saberá que sou eu mesmo o que falo. Eis-me aqui. Naquele dia tem algumas conotações. Pode ser o dia da sua escolha. Pode ser o dia quando esse mundo atribulado chegar ao seu fim. Pode ser a segunda vinda. Então você tem que ler o contexto. Jeremias 30, verso 7. Porque aquele dia é tão grande que não houve outra semelhante. E é tempo de angústia para Jacó, ele, porém, será salvo dela. Segunda vinda. Jeremias 30, verso 8. Porque será naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos,
que eu quebrarei o seu jugo sobre o teu pescoço, e quebrarei os teus grilhões, e nunca mais se servirão dele os estrangeiros. Então, este é o acerto final com Babilônia. O pescoço dela será quebrado. E, aliás, ela será jogada no lago de fogo. Especialmente, isso também mostra essa parte da angústia de Jacó, que é parte de um outro período, um pouco antes desse dia. Então, Martin, há toda uma enorme lista. Oséias, Joel, Sofonias, Mateus. A gente não precisa ler todos os versos. É suficiente dizer que você precisa prestar atenção no verso para ver o que ele realmente quer dizer. Vamos ler Sofonias. E naquele dia, diz o Senhor, far-se-á ouvir uma voz de clamor desde a porta do peixe, e um uivo desde a segunda parte, e grande quebrantamento desde os outeiros. Isso refere-se certamente ao dia da vinda do Senhor. Será um dia de fúria, um dia de angústia e aflição. Aqui refere-se ao dia da vinda do Senhor. Mateus 7, 22. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, referindo-se a quê? A segunda... O dia da vinda do Senhor. Então, a maioria desses versos referem-se àquele período. Mateus 24, 36. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas apenas meu Pai. Isso refere-se ao dia da segunda vinda de Cristo. Nós falamos a respeito disso no episódio 8 e 9 do E aí, Professor? As pessoas podem procurar e assistir depois. Lucas, regozijai-vos naquele dia, saltem de alegria, vejam, a sua recompensa é grande no céu, pois assim faziam os seus pais aos profetas. Está se referindo à segunda vinda. Ou Lucas 17, 31. Naquele dia, quem estiver no telhado, tendo suas alfaias em casa, não desça para tomá-las. E da mesma sorte, o que estiver no campo, não volte para trás. Martin, nós temos muitos versos desta natureza. Nós não temos que lê-los todos, mas vamos ler o 2 Timóteo 4, 8. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, o qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Portanto, Martin, veja que estes versos se referem, em sua grande parte, à segunda vinda de Cristo. Mas, muito bem. Então, vamos fazer um pequeno resumo. O tempo do fim é a partir de 1798, os últimos dias é toda a era cristã, e aquele dia é a volta de Jesus. Ok, então eu só quero mencionar, na era cristã, os outros que você mencionou, tem o remanescente, que apareceu logo depois do tempo do fim, 1798. Portanto, o surgimento do remanescente ocorreria após 1798, e ele tem características bastante específicas. Sim. Ele surge depois de 1798, ele guarda os mandamentos, tem os mandamentos de Jesus. Sim, isso é muito importante. Ele prega as três mensagens angélicas e permanecerá até a vinda de Cristo. Não há nada depois disso. Até aquele dia. O Espírito de Profecia emprega o termo últimos dias 3.608 vezes e o termo últimos tempos 45 vezes. Quão importante é que estudamos este conceito? Vamos estudar, então, algumas citações, porque é realmente importante. No livro de Apocalipse, são retratadas coisas profundas a respeito de Deus. O próprio nome dado às suas páginas inspiradas, Apocalipse, que significa revelação, contradiz o argumento de que este seria um livro selado. Uma revelação é algo revelado. O próprio Senhor revelou ao seu servo os mistérios contidos neste livro, e ele planeja que sejam abertos ao estudo de todos. Suas verdades são endereçadas àqueles que vivem nos últimos dias da história dessa terra. Martin. João escreveu o Apocalipse. Será então que ninguém deveria estudar esse livro?
até os últimos momentos. É óbvio que ele deveria ser estudado ao longo da era cristã. Não é um livro selado. Mais uma coisa. Os reformadores utilizaram o livro do Apocalipse? Sim, Martinho Lutero. Eles tinham que usar. Ele se refere à era cristã. Isso põe fim a muita confusão. Muito bem, continuando. O próprio Senhor revelou aos seus servos mistérios contidos nesse livro e ele planeja que sejam abertos ao estudo de todos. Suas verdades são endereçadas àqueles vivendo nos últimos dias da história da Terra, assim como aqueles que viviam nos dias de João, ou seja, toda a era cristã. Algumas das cenas retratadas nesta profecia estão no passado, já outras estão ocorrendo agora. Já outras mostram o encerramento do grande conflito entre os poderes da terra e o príncipe do céu, e outras revelam os triunfos e alegrias dos remidos na terra renovada. Martin, isso claramente se refere a todo o cristianismo, e não a apenas um pequeno período do povo remanescente. O termo últimos dias, como já vimos, refere-se a toda a era cristã. Será que isso inclui o período do remanescente? Na última parte desta era? Inclui isso, inclui o tempo de angústia, inclui tudo isso aí, até o último dia. Então tudo o que tem a ver com os últimos dias é a era cristã. E dependendo de onde você esteja no curso da história, você pode determinar qual porção dessa era você está. Se estamos falando do tempo do fim, sabemos que refere-se ao tempo após 1798. Mas a guerra ainda gira em torno da mesma coisa. É a respeito de aceitar Jesus como o Messias e aceitar o reino dele, o que significa aceitar as leis dele. Exato. Muito bem, vamos dar uma olhada numa citação do livro Cristo em seu Santuário. Olhando para os últimos dias, o mesmo poder infinito declara, com relação àqueles que não receberam o amor da verdade para que pudessem ser salvos, o seguinte. Veja, amor da verdade. Isto significa aceitar a palavra, aceitar Jesus como Messias, aceitar a obediência aos mandamentos. É mesmo? Então isso de últimos dias tem que ir desde o tempo de Jesus e dos discípulos até o fim. Até agora. Por esta razão, Deus enviará a eles grande engano, para que acreditem em uma mentira, para que sejam todos condenados aqueles que não acreditaram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Segundo Tessalonicenses 2, 10 a 12. Ele se refere aqui aos perdidos. Eles não querem a justiça, não querem a justiça de Cristo, não querem a lei de Cristo. Conforme eles rejeitam os ensinamentos de sua palavra, Deus removerá o seu espírito e os deixará à mercê dos enganos que tanto amam. Que permaneça em vocês aquilo que ouviram desde o início. Se aquilo que ouviram desde o início permanecer em vocês, vocês também continuarão no Filho e no Pai. Quando ele diz aqui, desde o início, na verdade, se refere ao início da história da humanidade. Correto? Porque eles também ouviram o Evangelho em tipo? O anjo disse o Evangelho eterno, então... É o Evangelho eterno. E o que deve permanecer em você? O entendimento de que existia um Messias que veio para nos salvar. E isso está ligado à divindade desse Messias, pois se ele não fosse divino, ele não poderia nos salvar, já que não teria vida em si mesmo. Que aquilo que habita em vocês, que ouviram desde o início, se aquilo que ouviram desde o início permanecer em vocês, vocês também continuarão no Filho e no Pai. Que mensagem devemos receber e praticar? Pois esta é a mensagem que ouviram desde o início, que devem amar uns aos outros. Não como Caim, que era perverso e matou o seu irmão. E por que o matou? Porque suas obras eram más, e seu irmão era justo. Martin, esse espírito reina desde o início e vai continuar reinando até o fim. Aqueles que odeiam a lei de Deus se levantarão contra aqueles que amam a lei de Deus e tentarão destruí-los.
assim como Caim destruiu Abel. Mas com uma diferença. No final, Deus vai intervir para impedir que o Caim antitípico destrua o Abel antitípico. Abel. Esse espírito cruel será manifestado para com aqueles que advogam os princípios de Cristo. Mas que esse espírito não desencorajem aqueles que têm a verdade nestes últimos tempos. O último tempo é a era cristã. Sim. Se você aceitou Jesus Cristo e por causa disso foi jogado aos leões no Coliseu, é exatamente o mesmo conflito que haverá no tempo do fim. Correto, e isso é muito importante porque muitas pessoas com quem nós falamos isso, elas querem posicionar essas coisas sobre a qual a profecia diz numa era anterior à que nós estamos vivendo agora. Sim, e por consequência negar a era em que vivemos agora. Então, quando nós lemos o Espírito de Profecia, ele ainda se aplica hoje e ainda vai se aplicar até aquele dia. É como aquele livro, O Grande Conflito. Ele trata de toda a era cristã. E a porção final da era cristã é resumida no livro Eventos Finais. Isso é algo que as pessoas podem estudar e ver para onde estamos caminhando, porque está às portas. Então, Martin, eu espero que tenhamos colocado uma base aqui para mostrar que depois da era cristã não há nada, exceto aquele dia, a volta de Jesus. Nós estamos agora vivendo no tempo do fim. Exato. E neste tempo do fim, há certos eventos que devem acontecer e que estão resumidos no livro Eventos Finais. Nós estamos vivendo na época do remanescente, e o remanescente tem a Bíblia e o Espírito de Profecia para nos ajudar até o final. Martin, o livro O Grande Conflito e Eventos Finais nos dizem exatamente como isso vai acontecer. Haverá uma perseguição àqueles que guardam os mandamentos e têm o testemunho de Jesus. Essa perseguição virá a partir daqueles que se opõem aos mandamentos de Deus. Em sua grande parte do cristianismo apostatado. Sim. Pessoas que acharão que na verdade estão fazendo a vontade de Deus. Atualmente, neste momento, o Rei do Sul ainda segura o cetro, mas o seu poder está se enfraquecendo. E muito em breve o cetro será dado à suposta antítese dele. Todas as religiões babilônicas, lideradas pelo papado e o falso profeta, estão em harmonia. E eles vão confrontar aqueles que guardam os mandamentos e têm o testemunho de Jesus. E este pêndulo da filosofia do Rei do Sul, que é o secularismo, para a filosofia do Rei do Norte, que é a legislação religiosa, para impor um dogma específico que é contrário à vontade de Deus, isso fará oposição àqueles que guardam os mandamentos e têm o testemunho de Jesus. Esse tempo está diante de nós. Falaremos disso no próximo episódio. Correto, obrigado. Vamos encerrar. Querido Pai, ao analisarmos esse conflito, vemos que ele gira em torno de um indivíduo, Jesus Cristo. Ajuda-nos a tomar a decisão correta, a aceitar a justiça de Cristo, a aderir aos princípios do único e verdadeiro Messias, que guardou os mandamentos de seu Pai e nos pediu para fazer o mesmo. É a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.